Alô, meus alunos e alunas do 7º ano. Vamos para a nossa 5ª aula. Hoje vamos falar sobre a reforma protestante e a contra-reforma. Mediante a todas as transformações políticas e sociais e também com o novo pensar, os movimentos renascentistas, humanistas, foram trazendo modificações nas artes, na literatura, nas ciências, como também na religião. E com o fortalecimento das monarquias nacionais, a Igreja foi perdendo seu espaço, a sua influência na política, além de um movimento interno, pois desde a Idade Média a Igreja Católica foi se desvirtuando, se desviando da sua proposta ritualísticas e litúrgicas. Muitos dos seus membros não respeitando o celibato, o abuso nas cobranças das indulgências, além de a ganância pelo poder e pelo luxo. Além de causar choque de interesses contra a burguesia, essa classe que vem crescendo, pois a Igreja condenava lucros e a usúria, ou seja, cobrar juros. E havia uma prática muito grande dos burgueses junto à sociedade no empréstimo de dinheiro, na agiotagem. E a Igreja condenava não só a agiotagem, como o lucro. Seria um pecado. E isso, lógico, causava um certo desconforto junto à burguesia. E com todo esse movimento, vai surgindo manifestações contrárias a tudo isso. E surge aí o monge Martinho Lutero, um monge dedicado, católico, porém nada satisfeito com o comportamento do clero. Aí surge o movimento A Reforma Protestante. E esse movimento inicia-se na Saxônia, em 1517, liderado por Martinho Lutero, um monge católico. Insatisfeitos com as cobranças de indulgência pelo Papa Leão X, com o intuito de construir a grande Basílica de São Pedro. Com essa atitude, ele promove, então, e propõe uma reforma que, na verdade, Martinho Lutero não queria se desvincular da Igreja Católica. A pretensão dele não era criar uma nova religião, não. Ele queria apenas que a Igreja Católica voltasse aos seus princípios. Ele propôs essas teses no encontro com clérigos mais eruditos na cidade de Wittenberg. Porém, esse clero, esses monges, esses outros sacerdotes, não aceitaram. Depois dessas apresentações que, denunciando e condenando o comportamento da Igreja, dessa cobrança de indulgências, e dentro dessas propostas, algumas não foram aceitas e nem era inimaginável para o clero, como somente Cristo era o mediador, ou seja, condenava o culto e a adoração a santos. Só Deus salva, só a fé salva, e toda a glória e honra para Deus. Com isso, tira-se as autoridades dos sacerdotes, a autoridade do Papa, e eles rejeitam essas propostas. Em 1520, uma ordem papal a Lutero, que ele esquecesse essas teses, rejeitasse, negasse, destruísse, e não se falava mais nisso. Claro que Lutero, convicto com as suas decisões, com seu pensamento, não aceita e toma uma atitude que agride todo o clero. Ele rasga essa ordem papal em praça pública, causando uma grande revolta do clero. Com isso, Lutero é excomungado da Igreja. Então, a doutrina de Lutero é formalizada no documento intitulado Confissão de Augsburgo, em 1530. Nesse documento, Lutero afirma a salvação pela fé, não existente mais o pagamento, o perdão, que aí vem as indulgências. A indulgência é o pagamento pela salvação, pelo perdão. Então, Lutero afirma que a salvação, o perdão, é somente pela fé. Ele abomina o celibato sacerdotal e rejeita a hierarquia eclesiástica. E mantendo apenas o batismo e a Eucaristia, determina que o latim seja substituído pela língua nacional para dar condições
a todas as pessoas de interpretar livremente a Bíblia, não precisando do Papa, do Bispo, do sacerdote como mediador. E Lutero com a intenção de propagar e popularizar a Bíblia. Lembrando que, neste período, a maioria da população era analfabeta. Então, a questão da leitura da Bíblia, interpretação livre, não era bem uma liberdade de interpretação, pois a maioria ainda iria depender do mediador, alguém que lesse, alguém que interpretasse para eles. Então, esse processo ainda vai demorar muitos anos para que a população seja dona do seu saber, do seu entender. Apesar que na Alemanha foi um dos primeiros países com a prática do protestantismo, do luterismo, erradicar o analfabetismo. Mas isso é outra história. Muitos apoiaram Lutero. Os nobres, alguns nobres, gostaram dessas novas propostas. Inclusive, alguns nobres de outros reinos, não só apoiavam Lutero, como o protegiam, oferecendo asilo político contra as perseguições, pois esses nobres haviam interesses políticos e econômicos no protestantismo, porque via a possibilidade do desvincular com a igreja, não correr mais o risco, por exemplo, de suas terras serem tomadas. A burguesia adorou, pois entre todas as teses, o lucro não seria mais um pecado. Isso motivou a burguesia a apoiar Lutero. E muitos dos camponeses também apoiaram, pois se viam livres dos tributos da igreja, como se já não bastassem todos os impostos a todos os camponeses. Com isso, Lutero vem ganhando força, vem ganhando novos seguidores. E Lutero vem se fortalecendo em sua doutrina, ganhando muitos seguidores e fiéis. E por que protestantes? Em 1529, o imperador Carlos V, que governava uma área ali onde hoje é a Alemanha, determinou que Lutero não só seria excomungado da igreja, como expulso do império. E todas as pessoas que seguissem Lutero receberam o nome de protestante. Então, todas essas medidas, é bom a gente lembrar, que também é proveniente dos pensamentos do renascentismo. Lembram do humanismo, antropocentrismo, onde questionava o teocracismo? Enfim, todo esse movimento traz essa ebulição dessas manifestações contra a Igreja Católica e seu poder. Uma outra invenção nesse período também auxiliou Lutero a propagar a sua doutrina e suas ideias. A prensa de Gutenberg, lembra? Com isso, Lutero vai publicando a Bíblia e seus ideais. Avança por toda a Europa. Muitas pessoas, como por exemplo o francês João Calvino, que se converte ao protestantismo. Com isso, ele é perseguido e se refugia na Suíça. Da Suíça, ele vai angariando novos seguidores e adeptos. João Calvino se afasta dos ideais de Lutero e cria sua própria doutrina, a doutrina do calvinismo, que ele acreditava da predestinação divina, a predestinação absoluta. Ele pregava que Deus já sabia quem de fato, já estava pré-estabelecido e determinado, quem de fato seria abençoado com vida eterna e aqueles que cairiam na perdição. Assim como os bens materiais seria uma concessão, seria uma graça divina. E após a morte de Calvino, os seus seguidores fizeram uma reinterpretação da predestinação. Eles entenderam que as bênçãos alcançadas, os bens materiais, a prosperidade, não era apenas uma generosidade divina, mas sim o esforço do trabalho, a conquista. E essa nova reinterpretação agradou muito a burguesia, que estimulava o progresso econômico. E nesse mesmo período, ali por volta de 1513, também surge uma nova igreja, a Igreja Anglicana. Vocês vão ver melhor isso, essa influência da Igreja Anglicana no 8º ano, nas revoluções inglesas. Mas Henrique VIII tomou a decisão de romper com a igreja por um ato político e pessoal, pois ele, casado
com Catarina de Aragão, a rainha não dava a ele um herdeiro que ele tanto desejava. Por isso, ele solicitou ao Papa o divórcio. A Igreja, contra o divórcio, não concede esse divórcio. Rei Henrique VIII, determinado, rompe com a Igreja Católica, se divorcia com a rainha Catarina e se casa com Ana Molela. Então surge a Igreja Anglicana da Inglaterra, tendo Henrique VIII, com o apoio do parlamento, sendo chefe da Igreja e sendo chefe do Estado. Os calvinistas na França receberam o nome de Huguenotes. Na Escócia são chamados de presbiterianos. E na Inglaterra, os seguidores da Igreja Anglicana são chamados de puritanos. E a arte também acompanha esse pensamento de Lutero. Assim como no Renascimento, muitos artistas que a gente já viu propagaram a Igreja Católica com as suas pinturas de personagens bíblicos, no protestantismo também havia arte, como um grande amigo de Lutero, Lucas Cranach, pinta a sua arte, que é chamada de barroco, com a obra de 1529, Leis e Graças. Pergunte ao seu professor e professora de arte sobre esse movimento da arte barroca no protestantismo de Lutero. E neste período das reformas religiosas, no interior dos países, as pessoas eram obrigadas a seguir a religião do rei. Com isso, ampliando as divisões dos cristãos e causando muita intolerância religiosa, perseguições, prisões, até morte. Infelizmente, nos dias de hoje, essa intolerância ainda prevalece, como a gente percebe, entre vários povos. Como, por exemplo, na Nigéria e na Indonésia, disputa entre muçulmanos e cristãos. Entre a Síria e o Iraque, entre muçulmanos xiitas e muçulmanos sunitas. E aqui também no Brasil, infelizmente, a intolerância também violenta entre cristãos fundamentalistas contra os religiosos da cultura afro-brasileira, da religião afro-brasileira. Que a gente vê destruição de terreiros, perseguições. Precisamos nós entendermos que o mundo é plural. Os povos, cada um tem sua cultura, sua religião. E no Brasil, no país laico, cada um tem o direito de professar a sua fé com respeito e segurança. Então vamos respeitar o diferente, ok? Não foi só o movimento protestante, a Igreja Católica já estava preocupada com o seu interno, então propõe uma contra-reforma ou reforma católica. Então os pensadores intelectuais e os membros altos do clero já discutiam essa proposta de renovação. Com o advento da manifestação dos protestantes, isso se acelerou. Havia uma urgência na renovação da Igreja, dos seus tabus, do seu comportamento. Então, o Papa Paulo III convoca o concílio na cidade de Trento, que ficou conhecido como Concílio de Trento, que teve início em 1545 e prolongou até 1563. Nesse encontro, ficou estabelecido que manteria o celibato do clero, que Jesus estaria presente em toda a Eucaristia, mas a devoção entre santos, anjos e a Virgem Maria. Também ficou resolvida a criação de seminários para, dessa forma, formar novos membros do clero. Também o catecismo, que serviria para a evangelização de crianças e jovens. O latim seria mantido nas realizações das missas e na Bíblia. No Concílio de Trento também ficou determinado a condenação da venda de indulgências, assim como venda de cargos eclesiásticos. E para garantir que os fiéis iam cumprir fielmente todas as leis, foi restabelecido o Tribunal do Santo Ofício. Esse tribunal da Inquisição, que já era conhecido desde 1231, que perseguia aquelas pessoas que não professassem a fé católica, eram denominados como hereges, e muitos eram condenados, presos, e muitos mortos em fogueira. Foi reacendido esse tribunal para cobrar, fiscalizar se todos os católicos estavam cumprindo as ordens. Com isso, foram várias ordens também em cima desse tribunal.
a Inquisição, como o Index. Index foi uma busca com livros que pela igreja seriam proibidos. Então, muitos desses livros foram e eram queimados em praça pública. Eram ditos como os livros demoníacos. Então, muita coisa a história perdeu nesse movimento do Index. E esse processo do Concílio de Trento também ampliou a divisão dos cristãos. Católicos, protestantes, calvinistas, anglicanismo. E isso faz com que a disputa pelos fiéis aumente. E a Igreja Católica, com esse seu poder, com o Tribunal da Inquisição, começa a buscar fiéis nas colônias, onde há a colonização europeia, como nas Américas, na Ásia e na África, impondo a Igreja Católica como a religião oficial e de salvação. Com isso, ganhando território, fiéis e dinheiro. E a arte barroco também se torna aliado ao movimento da Contra-Reforma, com pinturas e arte trazendo o glamour dos céus, trazendo a magia, trazendo o lúdico, a fé nas telas do barroco, segundo a Contra-Reforma Católica. Como na obra de Carràs, a Adoração dos Pastores, que retrata o nascimento de Jesus. Então esse movimento vem trazendo toda essa nova roupagem, essa nova maneira de adoração e de religiosidade, trazendo a diversidade religiosa que hoje nós conhecemos muito bem. Quero indicar a vocês um filme, Lutero, tem na internet. Pesquise aí, vale a pena vocês assistirem. Então ficamos por aqui. Vou deixar aqui alguns quiz. Vocês podem responder pelos comentários ou me mandar e-mail. Se você gosta de aulas assim, objetivas, claras, aqui é o seu lugar. E sempre lembrando, a aula do seu professor ou da sua professora, preste atenção, faça as tarefas. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Não faltem!